Vamos começar por sociologia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para chamar a atenção para um detalhe que está aqui em sociologia. Vocês estão vendo aí a minha tela? Eu estou com o Moodle aberto aqui. Estão vendo? Já apareceu para vocês aí? Sim. Pois bem, a proposta de atividade para essa semana em sociologia é a apostila 9. Daí tem no título do capítulo 1, conflito, mudança e desenvolvimento. Aí vai aparecer a emergência das ciências sociais e a historicidade, que é o primeiro subtítulo, evolucionismo e desenvolvimento, materialismo histórico e a perspectiva dialética. Hoje nós não vamos aprofundar em nenhum desses subtítulos, mas principalmente nos dois últimos, no nosso próximo encontro nós vamos aprofundar um pouco mais. A ideia é que vocês leiam, se apropriem de parte desse conteúdo, estudem parte desse conteúdo, eventualmente tenham algumas questões para que no nosso próximo encontro, na hora que eu aprofundar, vocês não fiquem aí tateando no escuro. A ideia é que vocês tenham um subsídio mínimo até para poder questionar, porque para a maioria de vocês, a maior parte desse conteúdo que está na apostila 9 é novidade. Então, se eu começo a falar aqui, sem vocês terem se apropriado de nada disso, e eu imagino que muitos ainda sequer leram a atividade proposta para essa semana, vocês não tenham dúvida. E aí eu vou falando, né? E vocês vão simplesmente ouvindo e vai cair no esquecimento. Portanto, eu quero que vocês façam de fato as atividades propostas para essa semana, que é o estudo da página 2 até a página 3, e depois que vocês deem um pulinho lá na página 16 da apostila. Quem tiver com ela nas mãos, por favor, abra. E aí lá na página 16 tem 4 exercícios. Nada muito complicado de se fazer. São 2 exercícios objetivos e 2 dissertativos. Os objetivos, muito provavelmente, de cara assim, vocês já vão matar. Dê uma lida rápida da página 2 a 13, muito provavelmente vocês já vão acertar. Os dissertativos, muito provavelmente, vai obrigá-los a voltar no texto para poder responder. Bom, como uma estimulação inicial, eu vou abrir aqui alguns pontos importantes que eu quero que vocês prestem atenção. Apareceu para vocês aí a minha tela com Sociologia, módulo 9? Apareceu. Beleza. Então, é aquilo que eu falei. Conflito, mudança e desenvolvimento. Estudaremos autores que entendem a mudança como uma evolução da sociedade, inspirados pelas teorias biológicas do evolucionismo, daí a importância daquele segundo subtítulo que eu falei para vocês, e a contribuição do materialismo dialético, a maioria talvez não saiba o que é isso, para entender essas mudanças. Então, nós vamos nos inspirar para poder entender tudo isso que acontece aqui no capítulo 9, principalmente em Karl Marx mais uma vez. Vamos passar também relembrar, melhor dizendo, a proposta de alguns autores lá do primeiro ano, como, por exemplo, Emile Durkheim. Então, no nosso próximo encontro, eu vou aprofundar principalmente nessas duas questões. Na teoria biológica do evolucionismo e a questão do materialismo dialético e do materialismo histórico, que não está escrito aí. Percebam, essa corrente de pensamento que usa a biologia, né, que faz uma análise a partir da biologia, jogando em cima da sociedade, inclusive para justificar as diferenças de evolução entre países pelo mundo afora, ela chega a ser usada até o final da Segunda Guerra Mundial. Isso era visto, hoje caiu no fracasso isso, mas isso era visto como uma ciência, portanto, que podia ser comprovado. Percebam que a Alemanha nazista, lá naquilo que nós estudamos no nazismo, ou seja, naquele regime de extrema-direita na Alemanha, o nazismo chega a utilizar-se disso para a perseguição aos judeus. Eles começam a pregar que os judeus eles pertencem a uma camada, a um grupo, a uma, entre aspas, aí até mesmo espécie inferior. Portanto, percebam, estamos falando de sociologia,
mas que tem uma relação direta com as coisas que estão acontecendo no mundo, especificamente nesse caso, na Segunda Guerra Mundial. Não é coincidência a gente estar vendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Isso faz parte do planejamento que eu pensei justamente para essas coisas mais ou menos coincidirem e uma ajudar no entendimento da outra. Até aí, todo mundo entendeu? Beleza? Beleza. Ótimo. Então vamos lá. Na apostila aparece esse corpo humano aí, ó, né, que na realidade é uma metáfora, tá? Que a sociedade, segundo essa metáfora, ela funcionaria conforme um corpo humano, né? Que você depende do todo para o funcionamento das partes. Então, qual o órgão mais importante, por exemplo, para você sobreviver? É o coração ou o pulmão? Escolha. Você não pode viver sem nenhum dos dois. Então, os dois são muito importantes para que tudo funcione. Então, olha a ideia proposta aí na apostila. Faria evoluir de um modelo mais simples para outro mais complexo de vida social, com maior diferenciação entre os indivíduos, maior desenvolvimento tecnológico e mais riqueza reunida na totalidade da sociedade. Ou seja, vão justificar, por exemplo, um desenvolvimento maior da Europa em relação, por exemplo, à África. Aliás, nós já vimos isso como justificativa ideológica lá no neocolonialismo. Vocês se lembram que a justificativa para explorar a África e a Ásia era a justificativa de que estava se levando para aqueles povos que viviam na barbárie um progresso tecnológico. Então, é em cima dessas questões que nós vamos trabalhar. E aí tem uma imagem na apostila de vocês do darwinismo social. A girafa mais alta, ela consegue comer a folhinha. A outra, que é filhotinho ainda, ela não alcança aquelas folhas da árvore, portanto, ela vive à mercê da outra. Tá? Então, essas analogias, essas comparações, é o que nós vamos ver mais profundamente na aula passada. Vamos passar pela Revolução Francesa, aí eu vou explicar bem essa charge, mas já dá para perceber que tem um aqui carregando outros dois nas costas. Na realidade, isso daqui é uma explicação do modelo de sociedade francês às vésperas da Revolução Francesa. E aí eu chamo a atenção para um detalhe, para vocês marcarem aí na apostila, lerem com bastante atenção, até mesmo para surgirem questionamentos a respeito do materialismo histórico e do materialismo dialético. É o que está na página 10 da apostila. Se vocês olharem na página 10, tem uma imagem aí de um sujeito sentado em cima de um monte de produtos aí. Automóvel, motocicleta, guitarra, um punhado de coisa aí. E tem do lado direito dessa imagem esses três itens aí, ó, 1, 2 e 3. Então eu gostaria que vocês marcassem isso aí na apostila, lessem com bastante atenção, até para chegar a alguns questionamentos no nosso próximo encontro. Até aí, todos acompanharam o raciocínio? Beleza? Dúvidas, meus amiguinhos? Preciso de um retorno. Oiê, estão me ouvindo? Tudo certo. De boa, sem dúvida. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Alguém, por acaso, se não leu, não tem problema, que vocês ainda estão dentro do prazo. Mas alguém, por acaso, já leu alguma coisa dessa apostila de sociologia, da proposta dessa semana? Eu já li, professor. Oi? Eu já li. Você percebeu, Matheus, que tem muita novidade aí em relação a tudo aquilo que você estudou até agora? No caso, fui eu, professor. Quem que falou? Marco. Percebeu, Marcos? Tem muita novidade em relação Sim, ao que falamos? Bom, é um conteúdo bem mais, tipo, denso nesses aspectos que a apostila está abordando, que a gente ainda não tinha visto. são coisas que a maioria de vocês ainda não viram, são conceitos novos. Portanto, acho importante vocês fazerem
isso que eu estou propondo para vocês fazerem. Primeiro lerem, até para pintarem as dúvidas, marcarem, anotarem, para na hora que eu aprofundar, será semana que vem? A semana que vem parece que é recesso, é isso? Vai entrar de férias. Tá, vai ser no nosso próximo encontro, então. Tá? Até mesmo porque vai ter uma distância muito grande, se eu me aprofundar muito agora também, vai cair no esquecimento, não seria bom. Mas então vamos agora para a história, meus amigos. Eu pedi para vocês baixarem, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Fechando isso daqui. Eu pedi para vocês baixarem um mapa aí, certo? Vocês devem estar vendo uma charge aqui, estão vendo? Aqui na minha tela. Sim. Essa charge aí, ela reflete bem os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela acontece dentro de um contexto que a Europa Ocidental ela está com medo de movimentos socialistas, tal qual o movimento da Revolução Russa. Então, a Europa Ocidental capitalista burguesa, ela teme que possa acontecer no seu território uma revolução que coloquem os socialistas no poder. Então, muito em função do medo do socialismo, que ele fica mais agudo após a quebra da Bolsa de Valores em 1929, percebam que após a quebra da Bolsa de Valores em 1929, o caos econômico faz muita gente começar a acreditar que o socialismo pode ser uma alternativa de modo de produção, uma alternativa econômica melhor do que o capitalismo. Então, a Europa Ocidental, com medo do socialismo, ela vai adotar uma política de apaziguamento. Percebam, essa política de apaziguamento ela é implantada pela Liga das Nações, que é aquele órgão que foi criado para manter a paz mundial depois que a Primeira Guerra acabou. Já dá para a gente imaginar que esse órgão foi um fracasso, porque vai ter a Segunda Guerra Mundial, que matou muito mais gente que a Primeira. Portanto, já dá para a gente ver que essa política de apaziguamento ela não vai funcionar. Dentro desse contexto da política de apaziguamento, a Liga das Nações, notadamente França e principalmente Inglaterra, elas vão adotar basicamente o que está nessa charge aqui. Ó. Nessa charge a gente vê um menininho com vários monstros nazistas querendo tomar os pirulitos que está na mão do menininho. E daí o menininho fala, relembre, só mais um pirulito. E depois todos vocês vão para casa. Então, no fundo, nós vamos ver que a Liga das Nações ela começa a ceder ao avanço do Hitler dentro da Europa. Na hora que ela acordar para o que o Hitler está fazendo, daí vai ser tarde demais. Daí, na hora que ela tentar frear o Hitler, ele já está forte o suficiente para poder desafiar o mundo mais uma vez para um novo confronto mundial. Até aí, todo mundo entendeu? Conseguiram acompanhar essa linha de raciocínio? Sim. Beleza? Ótimo. Bom, agora estamos aqui no mapa da Segunda Guerra Mundial. Essa política de apaziguamento, ela vai acabar levando a uma flagrante violação do Tratado de Versalhes por parte da Alemanha. O Tratado de Versalhes, ele impunha duras sanções alemãs. Então, com a política de apaziguamento, o Hitler, que de bobo não tinha nada, ele começa a perceber uma leniência desses dois aqui, ó, França, né, aqui, e Inglaterra, que são as grandes potências que podem rivalizar com ele. Então ele começa a tomar algumas medidas dentro do território alemão. Quando ele chega ao poder, dentro daquele contexto que nós já estudamos lá no nazismo, né, dentro daquele contexto do pós-quebra da Bolsa de Valores de Nova York, vem as eleições na Alemanha em 1932, e o Partido Nazista obtém o maior percentual de cadeiras dentro do parlamento alemão, o Hitler é alçado ao poder como chanceler. E a partir daí, ele começa a testar essa política de apaziguamento. Então, dentro dessa política de apaziguamento, ele tem basicamente duas coisas para ir testando.
que são o expansionismo e o militarismo da Alemanha. Ele começa a remilitarizar a Alemanha, aumentando o seu exército, aumentando a sua marinha e aumentando a sua força aérea. A França e a Inglaterra, elas têm até assim uma tolerância e têm até uma justificativa mais ou menos plausível. Não é que eles não estavam vendo o que o Hitler estava fazendo. Eles até viam, mas tinha hora que fazia de cego. Eles entendiam que a Alemanha, ela por estar aqui no meio da Europa e por ter a força que ela de fato tem, que ela poderia servir de antídoto contra o socialismo que está aqui do lado de cá na União Soviética. Então a Alemanha, por assim dizer, dentro dessa linha de raciocínio, ela poderia ser um freio para evitar que o socialismo, aquele medo do socialismo, que pudesse virar realidade e, na visão dessas potências, contaminar a Europa. Então elas começam a ser tolerantes com o Hitler. E o Hitler ele vai cada vez mais avançando. Um flagrante avanço do Hitler é naquilo que nós estudamos na última aula, que é o que acontece na Espanha, que é a Guerra Civil Espanhola, quando a esquerda vence as eleições na Espanha, a direita não aceita e começa uma guerra civil. Nessa guerra civil, que coloca espanhóis, de um lado, defendendo o regime capitalista, de outro lado, espanhóis defendendo o regime socialista, a Alemanha ela entra apoiando aqueles que defendem o capitalismo, ou seja, aqueles que são de extrema direita. E aí, França e Inglaterra veem isso, finge que não veem, e para a Alemanha é ótimo, porque em 1936 ela já tem um exército bem equipado, ainda não tão bom quanto está em 39, mas já está bem equipado, e ela pode usar a Guerra Civil Espanhola como um laboratório para sua nova estratégia de guerra que vai ser lançada daqui a pouquinho, que é a Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, como queira. Então, a Alemanha já começa a mudar a estratégia de guerra, com tanques na linha de frente, com o apoio de uma aviação e de uma marinha quando possível. Percebam, isso já é dentro da política de tolerância, dentro da política de apaziguamento pregado por França e Inglaterra. A França tinha tanto medo da Alemanha, mas tanto medo, que a França ela vai falar o seguinte, dentro da cabeça da França, mesmo com a Alemanha arrebentada, a França fica naquela, não, nós não vamos invadir a Alemanha. Ao contrário, nós não vamos deixar a Alemanha invadir a gente de jeito nenhum. Tanto que a França constrói na fronteira com a Alemanha, no período entre guerras, uma linha de trincheiras chamada linha Maginot. Daqui a pouquinho essa linha de trincheiras vai aparecer nesse mapa. Essa linha de trincheira, ela pegava toda a fronteira da França com a Alemanha. E na cabeça da França, essa linha é intransponível. Não existe exército no mundo capaz de ultrapassar essa linha de trincheiras. É claro que os franceses estavam um pouco enganados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A Alemanha vai conseguir dar um jeito e romper esse negócio aí. Mas isso aí reflete, mais uma vez, essa política defensiva, essa política de apaziguamento, de tolerância que a Liga das Nações está em relação à Alemanha. Acompanharam o raciocínio dessa tolerância, apaziguamento até aí? Hein, galerinha? Beleza, né? Bom, e aí quem já abriu o mapa e brincou com ele, olha só o que vai acontecer com a Alemanha aqui, ó, ela testando a Liga das Nações. Viram que ela ficou vermelhinha num pedaço aqui? Ó, vou voltar. Olha ela ficando vermelhinha aqui. Inclusive a Prússia Oriental. Esse buraco que tem aqui, ó, é o tal do corredor polonês. É aqui que a Segunda Guerra Mundial vai começar. Então o que a Alemanha faz? Pelo Tratado de Versalhes, essa região toda aqui, ó, a fronteira natural da Alemanha, aqui, ó, é o Rio Reno, apesar que além do Rio Reno, ainda é território alemão. Então toda essa região aqui era, pelo Tratado de Versalhes, uma região desmilitarizada. Aí o que o Hitler faz? O Hitler pega, né, com a justificativa de que a Alemanha precisa de um espaço vital, olha lá o que ele vai fazer.
Viram o que aconteceu com o mapa? Ele militariza essa região. A Alemanha atacou alguém? Invadiu o território de alguém? Não. Então, a própria Liga das Nações, ela trata de justificar o que o Hitler está fazendo. Ele está ocupando essa região, chamada região de Sarre, região da Renânia. Isso em 1936. E a Liga das Nações pega e fala, quer saber de uma coisa? O Hitler, afinal de contas, ele não atacou ninguém. Ele ocupou aquilo que era da Alemanha mesmo. Então, ciência, deixa para lá. Deixa ele lá, né? Só mais um pirulito. Lembra da charge do pirulito agora há pouco? Só mais um pirulito, isso aí não vai ter problema, não. Pois bem, só que o Hitler não vai parar por aí. Então, quando chega em 1938, ainda com a justificativa do espaço vital, aquele espaço que a Alemanha precisa, aquele espaço geográfico, para poder ter seu desenvolvimento econômico principalmente, o Hitler ele vai anexar a Áustria. E além disso, ele tem uma justificativa muito boa. Ele fala que a Áustria, na realidade, é um erro histórico. Pois a Áustria, ela tem uma cultura alemã. Aliás, o próprio Hitler, ele não tinha nascido na Alemanha, ele tinha nascido na Áustria. Então, poxa vida, não fazia sentido existirem esses dois países. Aí o que ele faz? Aproveitando-se de todo o contexto, inclusive do contexto da política de apaziguamento, ele anexa a Áustria. Olha o que já está acontecendo. E a Liga das Nações? O que ela deveria fazer? Ela deveria pegar e falar, Hitler, para com essas coisinhas. Não pode ficar fazendo bagunça aí dentro da Europa. Está ficando um menino feio. Só que a Liga das Nações ainda ajuda o Hitler a justificar isso. Quer saber de uma coisa? O Hitler, de fato, tem razão. A Áustria, no fundo, é um erro histórico mesmo. Então, não tem nada a ver, não. Deixa ele anexar a Áustria, isso aí não vai dar problema para ninguém. Nem a própria Áustria está reclamando, por que nós vamos reclamar? Pois bem, quando chega no final de 1938, o Hitler vai usar o mesmo princípio de um erro histórico de uma população germânica fora da Alemanha para anexar essa região aqui, ó, de fronteira da Alemanha com a Tchecoslováquia. Essa região é a chamada região dos Sudetos da Tchecoslováquia. Só que daí a Liga das Nações pega e fala, não, Hitler, aí não, peraí, você não pode fazer isso. Aí a Liga das Nações faz um acordo com Hitler, no sentido de que o Hitler se compromete a anexar os Sudetos da Tchecoslováquia, essa região de fronteira aqui, ó, que o mapa acabou de movimentar, ó, vou voltar e vir nela. O mapa acabou de movimentar em troca do Hitler não ter mais nenhuma pretensão dentro da Europa. O Hitler assina um acordo, inclusive esse negócio entra para a história assim, até como a papagaiada de todos os tempos da Inglaterra em relação à Alemanha. Né? A Inglaterra acredita tanto nessa conversa fiada do Hitler, na época o primeiro-ministro da Inglaterra era um tal de Chamberlain, que acabou se desgastando tanto com esse avanço da Alemanha, que o Chamberlain depois ele acaba sendo, né, excluído da política da Inglaterra, e vai entrar no lugar dele um dos nomes mais famosos da Segunda Guerra Mundial, que é o Churchill. O Churchill, ele discordava completamente dessa política de apaziguamento. E o Churchill é que vai acabar assumindo, na hora que começar a Segunda Guerra, o poder lá na Inglaterra. O Churchill, só para vocês terem uma ideia do tanto que o Churchill odiava o Hitler, que ele falava que se o diabo fizesse um acordo com ele, que ele toparia muito mais fazer um acordo com o diabo do que fazer um acordo com o Hitler. Que ele confiava mais no diabo do que ele confiava no Hitler. Por aí dá para vocês perceberem como que o Churchill olhava em relação ao Hitler. Pois bem, por que esse negócio virou uma papagaiada muito grande? Teve até um jogo comemorativo para celebrar toda essa promessa do Hitler. Então, nesse jogo que aconteceu em Berlim, um jogo de futebol, seleção inglesa contra a seleção alemã, o Hitler ele chegou a ser saudado pelos jogadores ingleses. E depois mostrou-se que isso era uma tremenda de uma mentira do Hitler,
Até porque, adivinha o que ele fez? Ele pegou e, meses depois, em fevereiro de 1939, olha o que ele faz com a Tchecoslováquia. Ele anexou a Tchecoslováquia inteira. Daí, só depois disso, é que França e Inglaterra falam que daí não tem jeito. Não dá para confiar no Hitler. Aliás, não dava desde sempre. Somente França e Inglaterra, mas percebam, até que eles têm os seus motivos para confiar, mas somente França e Inglaterra, nessas circunstâncias, nessa conjuntura, para acreditar nessa conversa fiada do Hitler. Percebam, nessa altura do campeonato, o Hitler está preparado para começar a Segunda Guerra Mundial. Nós já estamos em fevereiro de 1939, a guerra vai começar em setembro de 1939. Ela vai começar no dia 1º de setembro de 1939. Só que existe um grande problema para a Alemanha ainda, que é o problema que nós vimos lá na Primeira Guerra Mundial, que é o fato da Alemanha ter brigado na Primeira Guerra em duas frentes. Ela tinha que brigar do lado de cá contra a França e Inglaterra e do outro lado contra a União Soviética, no caso ainda era a Rússia. Então, olha o que o Hitler faz. Ele vira a diplomacia do mundo de perna para o ar. Ele procura a União Soviética e faz um acordo de não agressão com a União Soviética. Por que virou a diplomacia de pernas para o ar? Pela questão ideológica. Enquanto a Alemanha, um regime de extrema-direita, a União Soviética, um regime de extrema-esquerda. Então ninguém acreditava que isso fosse possível. Mas o Hitler consegue fazê-lo. E nessa altura do campeonato, ele já vinha desde 1936 com um acordo, que era mais do que um acordo de não agressão, que era uma aliança com a Itália e com o Japão. O Japão lá no Extremo Oriente. Percebam, eu estou falando para vocês da Segunda Guerra aqui nesse contexto, nesse palco que é o teatro europeu. Nós vamos ter um outro palco de Segunda Guerra Mundial, que é a guerra lá no Pacífico. E hoje eu não vou nem começar a explicação da guerra no Pacífico, até por uma questão didática, para não atrapalhar no raciocínio de vocês. Então, por enquanto, nós estamos vendo que a guerra na Europa e a expansão da Alemanha. A guerra já começou? Ainda não, porque o Hitler ainda não deu nem um tiro para conquistar ninguém. Mas agora o próximo movimento do Hitler, ele vai colocar em prática a máquina de guerra da Alemanha, a Guerra Relâmpago. Até aí, todos acompanharam o raciocínio? Hein? Sim. De boa, professor. De boa? Bom, vamos lá então. Feito esse acordo de não agressão com a União Soviética, vai entrar em operação um sistema de guerra revolucionário. Por que eu digo que ele é revolucionário? Porque ele mudou o jeito de guerrear. Sempre na história das guerras, sempre, o que ia na linha de frente era a infantaria. O que é infantaria? Lá na antiguidade, a infantaria, vamos pegar o exército romano ou o exército espartano, por exemplo. A infantaria é aquele cara que ia com o escudo, com a espada, com a lança, que batia de frente com uma outra infantaria, e aí aquele que conseguisse ter mais força, ter mais habilidade com a espada, aquele general que conseguisse organizar melhor o seu exército, batendo uma infantaria de frente com a outra, sairia vencedor. Então, a infantaria sempre indo na linha de frente. Na Primeira Guerra Mundial, ainda é isso que acontece. É aquele soldado com fuzil na mão que está pisando no território inimigo para tentar conquistar o território inimigo. É isso que acontece. Infantaria sempre na linha de frente. Qual que é a mudança que a Alemanha vai fazer? A infantaria, ela não vai ser mais a linha de frente, não vai ser mais a primeira linha a pisar no território inimigo. A infantaria, ela vai um pouco depois. A guerra relâmpago, a Blitzkrieg, na realidade, ela é um conjunto que coloca, primeiro, a força aérea entrando em território inimigo e a marinha, se possível, entrando em território inimigo, mas principalmente a força aérea. A Alemanha, ela conseguiu, nesse período entre guerras, criar uma força aérea que, isoladamente, era a mais forte da Europa, mas daí, na hora que ela vai lutar contra todo mundo junto, nós vamos ver que daí ela tem dificuldades.
e uma força aérea muito bem treinada, pilotos muito bons e equipamento muito bom, de modo que é uma força aérea que na Segunda Guerra Mundial, diferentemente da Primeira, já consegue fazer bombardeios, que aliás eles já tinham testado esses bombardeios aqui na Guerra Civil Espanhola, notadamente naquele caso que eu chamei a atenção para vocês na última aula, que foi o bombardeio da cidade basca de Guernica. Pois bem, então a Blitzkrieg, essa guerra relâmpago, ela vai entrar com a força aérea dentro do território inimigo. O primeiro lugar que vai ser atacado é a Polônia, muito em função dessa questão que a Alemanha nunca engoliu, que foi o corredor polonês. Então a força aérea entra e vai fazer o máximo de estrago possível. Então a ideia é que ela derrube os aviões inimigos, de preferência antes desses aviões sequer decolarem, ou seja, vai ser um ataque que vai pegar o inimigo completamente de surpresa, vai tentar isolar as tropas inimigas, vai tentar derrubar pontes, vai tentar destruir estradas que possam facilitar a defesa do inimigo. Então a Força Aérea faz o primeiro serviço. Na hora que a Força Aérea está terminando o seu serviço, já está chegando para complementar os tanques. Percebam que a infantaria ainda não entrou. Os tanques que são a espinha dorsal do exército alemão. E aí é também algo revolucionário. O que a Alemanha vai fazer no período entre guerras? Ela vai pegar o tanque, que já existia na Primeira Guerra Mundial, mas que ele passa praticamente despercebido por causa da falta de mobilidade dele. O tanque, a concepção dele, é um veículo mais de defesa do que de ataque. Por quê? É um veículo pesado, que tem uma blindagem grande, você dá tiro, o cara que está lá dentro não é atingido, então não é algo para atacar, né? A concepção inicial. Ele é mais algo para defender, não para atacar. Só que a Alemanha muda essa lógica. Ela vai fazer o tanque virar uma peça de ataque. De que maneira? Dando mais velocidade para o tanque. Então, aquele veículo lento e pesado da Primeira Guerra Mundial, que até tem um bom poder de blindagem, que até tem um poder razoável de fogo, tem um canhão, tem metralhadoras, a Alemanha vai pegar esse veículo, manter essa boa blindagem, manter esse bom poder de fogo dele, agora com velocidade. Então, o que vai acontecer? A guerra relâmpago é uma guerra de mobilidade. Não é mais uma guerra estagnada conforme foi a Primeira Guerra Mundial. É uma guerra que quem conseguir se movimentar muito rapidamente leva muita chance de ganhar. E aí, depois dos tanques, é que vem a infantaria ocupando o território, já pegando o inimigo de uma forma debilitada, o que vai facilitar o trabalho da infantaria. Na apostila de vocês, se vocês olharem, quem tiver com ela aí, abra, por favor, lá na página 27. Tem aí uma certa ilustração da Guerra Relâmpago. E daí a gente vê que a Guerra Relâmpago, ela vai flanquear o inimigo. É o que tem aí na página 27, que eles chamam de ataque em pinça. Cerca o inimigo para ele não poder ser acudido pelos companheiros dele e destrói o inimigo uma vez cercado. Bom, a Blitzkrieg, ela tem uma eficiência muito grande, mas ela também tem dois problemas graves. E os alemães sabem dele e os inimigos alemães ainda não sabem desse problema, mas eles vão descobrir. O problema dela, esses dois problemas chamam-se tempo e tempo. Justamente, os dois problemas, tempo e tempo. A concepção dela, ela tem que ser executada num tempo rápido. Eles não podem demorar para conquistar o alvo. Se eles começam a demorar muito, perde-se a lógica de uma guerra de movimento, perde-se a lógica de uma guerra relâmpago e começa a faltar suprimentos para o seu exército. Então, a guerra relâmpago ela só vai funcionar se tiver essa concepção de tempo bem alinhada. Tempo rápido, tem que funcionar de maneira rápida. Então, o negócio tem que funcionar igual um relógio. As coisas têm que ser muito bem coordenadas. Segundo fator, que eu falei que era tempo também, só que agora o tempo climático. Para tudo isso acontecer,
para a aviação poder ser eficiente, para os tanques poderem entrar em território inimigo, o tempo climático tem que estar bom. Principalmente numa época em que a aviação dependia muito mais do que depende nos dias atuais da habilidade do piloto, da visibilidade que o piloto está tendo. Os instrumentos de navegação aérea daquela época eram muito piores do que são hoje. Então, dependia-se muito de dias bons, de tempo bom, tempo ensolarado, chuva, frio, neve, tudo isso pode, e nós vamos ver mais para frente, vai atrapalhar essa concepção de guerra da Alemanha. Entenderam até aí? Hein? Ninguém Sim. falou nada, estou imaginando que sim. Bom, então começa a Segunda Guerra Mundial. Olha só. Aqui os aliados, né, Itália, conforme eu já falei para vocês, e aí a Alemanha invade a Polônia. Percebam que no acordo de não agressão da Alemanha com a União Soviética, a Alemanha quer esse acordo para ela poder lutar só do lado de cá. E por que a União Soviética quer esse acordo também? Será que o Stalin era tão bobo ao ponto de não saber que o nazismo era inimigo ideológico dele? Claro que não. O Stalin sabia, pelo menos ele desconfiava, que mais cedo ou mais tarde a Alemanha se viraria contra ele, conforme vai acontecer. Só que o Stalin, nessa altura do campeonato, ele não quer brigar com Hitler, ele quer ganhar tempo para ele se preparar melhor para poder enfrentar a Alemanha para quando a Alemanha invadi-lo, se é que ela vai invadi-lo, porque na época ele não tinha certeza absoluta. Ele achava isso praticamente certo, mas ele ainda, né, não tinha certeza. Mas por via das dúvidas, ele, eu faço um acordo de não agressão com esse cara aqui e depois, na hora que ele me invadir, vamos ver o que dá. Eu vou estar mais bem preparado do que eu estou agora. Portanto, esse acordo interessa aos dois lados. Feito isso, a Alemanha está prontinha agora para lutar numa frente só. Quem que são os grandes inimigos aqui? Não é nem a Suécia, nem a Noruega, nem a Dinamarca, nem a Holanda, nem a Bélgica. Os dois grandes inimigos são Inglaterra e França. Principalmente a França, porque está dentro da Europa continental. Então, a Alemanha vai direcionar toda a sua força na invasão à França, que ela sabe muito bem que vai contar com a ajuda da Inglaterra. Nessa altura do campeonato, aquela política de apaziguamento já tinha ido por água abaixo desde a anexação da Tchecoslováquia. Nessa altura do campeonato, já governava a Inglaterra o Churchill, aquele que eu falei agora há pouco, que ele preferia fazer um acordo com o diabo do que um acordo com Hitler, porque ele não confiava no Hitler de jeito nenhum. Então, o que vai acontecer? Conforme eu falei, a guerra relâmpago ela depende do fator tempo. Tempo, nesse caso, climático. Esse tempo climático, depois que a Alemanha conquista a Polônia, não é favorável para as pretensões alemãs. Então, o que o Hitler faz? Na hora que ele conquista a Polônia, ele já não sai atacando do lado de cá, não. Ele para. Num período que entra para a história com o nome de guerra de medo, guerra de mentira ou guerra de faz de conta. A Alemanha espera o tempo melhorar. Percebam, isso aqui acontece em setembro de 1939. Já vem outubro, novembro, olha o inverno chegando. Isso não interessa para a máquina de guerra nazista. Então, a Alemanha fica parada até 1940. Na hora que vem, abril de 1940, que o tempo climático já começa a ficar favorável, daí sim ela coloca novamente a sua máquina de guerra. E França e Inglaterra? Lembra que eu falei para vocês que França e Inglaterra estavam preparadas para uma guerra defensiva? França e Inglaterra não se viam em condições de invadir a Alemanha. Então percebam, as ações estão nas mãos da Alemanha. O Hitler é quem está determinando que horas que essa guerra vai continuar. E aí, quando chega em abril de 1940, ele lança-se para o seu objetivo. O objetivo dele agora, nessa altura do campeonato, é a França. Mas antes de entrar na França, ele tem que bloquear esses inimigos aqui. Ó. Então, aliados, né, de primeira hora, e aí a Alemanha já se preparando para invadir a França. Viram essa linha azul que apareceu aqui no mapa? Ó? Essa linha é aquela linha de fronteiras, a linha de trincheira, melhor dizendo, que eu falei para vocês que a França construiu.
a chamada linha Maginot, que na cabeça dos franceses é intransponível. Pois bem, agora a Alemanha vai começar. Vai na Dinamarca. Tchau, Dinamarca. Noruega. E aí precisa da aviação alemã. Consegue tomar a Noruega. A Suécia, ela assume um compromisso de neutralidade, sendo que nesse compromisso de neutralidade, ela se compromete a fornecer minérios que o esforço de guerra da Alemanha vai precisar. Por isso que ela é preservada pela Alemanha. Então, o que a Alemanha vai fazer agora? Agora ela vai para cima da França. Só que daí, os generais alemães, eles armam uma arapuca para cima da França e da Inglaterra. Vocês devem se lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invade a França passando pela Bélgica. Então, o que a Alemanha vai fingir que vai fazer? Ela vai fingir que vai fazer a mesma coisa. Então, ela vai vir aqui pela Holanda, pela Bélgica, sinalizando para a França e para a Inglaterra que ela vai entrar por aqui. De fato, ela vai acabar entrando por aqui também, mas ela está com outro exército preparado para romper a linha Maginot, numa brecha que existia na linha Maginot, que os alemães estudaram e descobriram essa brecha, que era tremendamente arriscado passar por ali, mas eles vão passar. E aí o exército alemão vai entrar um por aqui e outro exército por aqui, cercando franceses e ingleses. Se esse exército por aqui consegue cruzar a linha Maginot e consegue chegar até aqui no mar Mediterrâneo, e o outro entrar aqui, significa dizer que o movimento de pinça foi feito. Significa dizer que os exércitos franceses e ingleses foram cercados. Significa dizer que a Alemanha ganhou. Então, é o que a Alemanha pretende fazer nessa invasão à França. Então, percebam lá no nosso mapa o que vai acontecer. Holanda, olha o que França e Inglaterra fazem. Correm para cá. No que correm para cá, o Hitler chegou a comemorar. Eles morderam a minha isca. No que morde a isca, olha o que vai acontecer. Outro exército alemão entra aqui. Conseguiu isolar o exército inglês e francês. E aí, para fazer esse rompimento da linha Maginot, eles pegaram o melhor general que eles tinham na condução de tanques, que é o Hans Guderian. Esse Hans Guderian, ele era um cara muito inteligente, muito ousado também, que alguns diziam até que ele era meio louco, né? Tão ousado que ele era. E aí, ele vê que existe uma brecha na linha Maginot, que é na floresta de Ardenas. Essa floresta de Ardenas, a linha Maginot tinha uma lacuna ali, que na cabeça de todo mundo, não tinha exército que conseguisse atravessar uma floresta, né, com carros blindados, por exemplo. Era impossível, na cabeça de muitos. Só que o Hans Guderian, ele acha que é capaz de fazê-lo. Esse negócio, além de ser difícil pela própria concepção geográfica, é muito arriscado também, porque as manobras dos tanques ficam muito limitadas. Então os tanques eles vão ter que andar muito tempo enfileirados. Isso é muito perigoso, pois se um tanque é abatido, vários tanques atrás dele podem ficar parados. Então é algo que tem que ser extremamente rápido, extremamente ousado, e a coisa tem que dar certo. Acontece que vai dar certo. Esse Hans Guderian, que é louco, ele consegue acelerar muito esses tanques, consegue romper essas barreiras francesas, consegue resistir à investida francesa, porque os franceses veem, na hora que esse rompimento acontece, os franceses também não são bobos, eles veem que isso está acontecendo. Então eles tentam correr para segurar, mas não dá tempo. Na hora que eles acabam, o exército francês e inglês está totalmente cercado aqui, na costa norte da França e da Bélgica. E aí é que vai ter uma das maiores operações. Percebam que na Segunda Guerra Mundial sempre são as maiores operações militares de todos os tempos, né? Essa aqui vai ser a maior operação de resgate da história. Nunca se tirou tanta gente de um mesmo lugar em tão pouco tempo, que foi a retirada de Dunkerque. Ainda hoje eu falei esse termo com vocês. Dunkerque foi o último porto que sobrou para a França e a Inglaterra. Então a Inglaterra vai promover uma retirada dos soldados ingleses e franceses daqui, levando eles para a Inglaterra. Isso virou um filme
de 2018, se eu não estou enganado, que é o filme Dunkerque. O filme, ele é muito interessante, mas ele assim não é de muita ação, não. Mas é muito legal, vale a pena assistir. E daí dá para a gente ver. O que aconteceu foi que o exército alemão, ele entra assim com muita velocidade dentro desse território. E tem muita gente que contesta, porque daria para o Hitler, daria para a Alemanha massacrar esse exército francês e inglês aqui, mas a Alemanha pega e dá um tempo para que ela pudesse descansar um pouco os seus soldados e também revisar o seu equipamento e, ao mesmo tempo, a infantaria alcançar os tanques. Lembra que os tanques vão na frente, a infantaria vem atrás? Então começou-se a formar, e os alemães viram isso, França e Inglaterra ainda não viu, começou-se a formar uma distância muito grande entre as linhas alemãs. Os alemães começaram a ver as brechas da Guerra Relâmpago. Então eles resolvem dar uma parada. Essa parada colaborou para que a Inglaterra tivesse sucesso nessa operação de resgate em Dunkerque. Mas agora a França está na mão da Inglaterra. Agora a França está à mercê da Inglaterra. Então o que vai acontecer é isso aqui. Ó. Tchau, França. Tchau, França. Percebam que o mapa da França ficou com duas bandeiras. Uma bandeira da Alemanha e uma outra bandeira da própria França. Essa parte da França governada diretamente pelos nazistas. Essa outra parte, chamada governo de Vichy, ou Vichy, como queiram, um governo francês em colaboração com os nazistas. Percebam que a França, ela agora está ocupada. O Hitler conseguiu fazer em um mês aquilo que a Alemanha não conseguiu fazer em 4 anos na Segunda Guerra Mundial. Num dos vídeos que eu coloquei como proposta para vocês assistirem essa semana, num desses vídeos, deixe-me achar aqui na minha internet, num desses vídeos tem o Hitler desfilando na França. Alguém por acaso chegou a ver? Aqui, ó. Eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu já vi foto dele. Eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu já vi foto dele em frente à Torre Eiffel e tudo mais. Isso. Então, nesse vídeo, a França entra na luta, mostra ele lá em Dunkerque. Aliás, são 65 vídeos que tem no meu canal sobre a Segunda Guerra Mundial. Se assistir do primeiro ao último, quem assistir do primeiro ao último, eu já fiz isso mais de uma vez, mas quem assistir do primeiro ao último tem uma visão assim bem interessante da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque daí coloca lá desde a ascensão do nazifascismo, tem uma certa explicação também desse movimento dos tanques, tem a Blitzkrieg, ou Blitzkrieg invadindo a Polônia, né? Daí a gente vê os tanques pela primeira vez na sua grande capacidade de movimentação. Então esses dois links aqui, ó, basta vocês copiarem o endereço e jogarem lá no navegador de vocês, que é possível vocês assistirem esses vídeos. São vídeos, conforme eu estava dizendo, muito interessantes, vale muito a pena assistir. Vou ver se eu consigo colar aqui no navegador de vocês um deles. Alguém, por favor, tente abrir esse link que eu colei aqui no nosso chat. Chegaram a ver aí o link? Alguém, por favor, pode tentar abrir? Conseguiram? Consegui, João Paulo. Beleza. Depois assista, tá? São muitos vídeos interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial que tem aí. Eu só pedi para ver se alguém conseguia, para ver se de fato está abrindo. Bom, vamos voltar lá no nosso mapa. O que falta agora? O que falta agora, meus amigos? Apareceu meu mapa aí? Ou não? Parece que nem eu estou vendo meu mapa. Para mim não apareceu, não. Tá, espera aí um pouquinho que já vai aparecer. Ih, travou. Vamos lá. Bom, sem problemas. Enquanto o meu computador resolve pensar aqui,
Vamos mentalizar o mapa da Europa aí e lembrar o que falta agora para a Alemanha, na Europa Ocidental. Hein? Alguém se aventura a responder? O que falta? Tem a metade da França e a Inglaterra. Tá, sendo que essa metade da França já é da Alemanha. Apareceu o mapa aí agora? Essa metade da França já é da Alemanha. Tá? É um governo em colaboração com os nazistas. Então não precisa dessa outra metade aqui. Falta, de fato, o que eu ouvi aí, a Inglaterra. Só que agora existe um problema. O problema é que a Blitzkrieg, ou Blitzkrieg como queira, ela tem uma certa dificuldade para entrar na Inglaterra por uma razão geográfica óbvia aí. Os tanques não conseguem nadar para atravessar o Canal da Mancha. Então, o que a Alemanha vai ter que fazer? Vai ter que investir com a sua aviação em cima da Inglaterra. Então, nós vamos ter aqui um combate aéreo colocando duas forças aéreas, uma contra a outra. De um lado, a Força Aérea Britânica, a RAF, a Royal Air Force. De outro lado, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. E aí percebam que nesse combate aéreo, a Alemanha ela tem uma certa desvantagem, porque ela tem que entrar no território inimigo com aviões de bombardeio escoltados por caça. Enquanto o inimigo, no caso a Inglaterra, para rechaçar, ela precisa apenas dos caças, que são aviões mais manobráveis. O bombardeio ele não pode entrar sozinho. Se ele entrar sozinho, os caças vão abater a maioria. Então eles vão escoltados por caças. Então a Alemanha ela tem que ter um esforço muito maior para conseguir atacar do que o esforço de defesa que a Inglaterra tem que fazer. Porém, a Inglaterra ela tem uma desvantagem nesse sentido, que é o fato dela ter uma aviação mais carente, menos numerosa do que a aviação alemã. Como que a Inglaterra vai conseguir suprir isso daí? Ela vai conseguir suprir com equipamento bom. Ela tem um avião, depois vocês pesquisem esse avião, que é um avião lendário, que é o Hurricane. Esse avião é muito bom, e um que é melhor ainda, que é o Spitfire. E a Inglaterra tem também um grupo de pilotos que é bom pra caramba também. Os pilotos ingleses também são muito bons. Aliás, aqui não tem ninguém bobo, viu? Todo mundo aqui é bom. Então, a Inglaterra, com isso, principalmente com o Spitfire, esse avião que é um caça, inclusive na Inglaterra existe um museu do Spitfire, para vocês terem uma ideia da importância deste avião na Segunda Guerra Mundial. E tem também um líder que realmente consegue somar todo mundo, né? Consegue aglutinar o país em torno de um inimigo comum, que é o Churchill. O Churchill é uma liderança importantíssima na resistência da Inglaterra frente à tentativa de invasão alemã. E aí, o Churchill ele chega a dizer, a célebre frase, mais uma do Churchill, né? Nunca tantos deveram a tão pouco. O que Churchill queria dizer com isso? Nunca tantos. Os ingleses deveram a tão poucos. Os pilotos ingleses. Por quê? A gente, às vezes, estudando Segunda Guerra, tem uma concepção assim, um tanto quanto romântica da coisa, né? Ah, deve ser um barato, já pensou? Entrar dentro de um tanque, sair atirando, né? Sair conquistando. Já pensou pilotar um avião, atacar o território inimigo? Deve ser muito legal. Gente, o negócio é tenso pra caramba. Então, o piloto, o cara que está dentro do tanque, o soldado que está na linha de frente na infantaria, o cara está convivendo o tempo inteiro ali com o perigo, o tempo inteiro com a morte. Então vocês não pensem que pilotar um avião, que dirigir um tanque, que pegar um fuzil e entrar na linha de frente é missão fácil, não. Tanto que tem muita gente, mas muita gente que luta nas frentes de combate, que tem problemas psicológicos pelo resto da vida. Porque a tensão é muito grande. Imagina você dentro de um tanque fazendo aquilo que os alemães fizeram para romper a linha Maginot e chegar até o Canal da Mancha. Não é brincadeirinha, o negócio é sério. Tem muitos companheiros do cara que ficaram para trás, morreram. Não é todos os aviões que decolam para defender ou todos que decolam para atacar que vão voltar.
E o cara que está na linha de frente, ele sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem que hoje foi um companheiro, que amanhã ou daqui a pouquinho pode ser ele. Então, os pilotos ingleses, dentro dessa linha de raciocínio, eles foram usados ao extremo. Tinha momentos que os pilotos ingleses acabavam de rechaçar um ataque alemão, e na hora que eles estavam pousando, na hora que o cara, o cara pousou e falou, nossa, graças a Deus, voltei, consegui sobreviver. Tocava a sirene de novo. O cara, o que é isso? É brincadeira? Não, não é brincadeira não, meu cara. Pode montar de novo aí no avião, porque já está vindo outro ataque alemão. Então você imagina que não dava nem tempo do cara dar uma descansada mental, ele já tinha que montar no avião de novo e ir para, de novo, uma situação extremamente tensa. Então percebam que nesse combate aéreo, nós vamos ter essas duas forças aéreas, uma contra a outra. E a Alemanha consegue, melhor dizendo, a Inglaterra consegue conter o avanço da Alemanha em seu território. E aí, olha o nosso mapinha. A Alemanha conquistou a Inglaterra? Não. A Alemanha foi derrotada? Não, também não, né? Afinal de contas, o território alemão está todo preservado. A Alemanha não foi atacada. Porém, contudo, todavia, entretanto, foi a primeira vez que a Alemanha mira um alvo na Segunda Guerra Mundial e não conquista. O Hitler viu isso como um revés menor, né? Ele tentou minimizar essa questão. E, afinal de contas, ele falou, o meu grande objetivo está do outro lado, ou seja, aqui na União Soviética. Então, a Alemanha agora vai se preparar para a maior invasão terrestre de todos os tempos, que é a invasão da União Soviética. E aí, a Alemanha vai acabar sendo atrapalhada por um aliado, que é a Itália. O próprio Hitler chega a falar depois algo muito parecido com o que eu vou dizer aqui agora. A minha inabalável aliança com Mussolini causou mais benefícios aos nossos inimigos do que a nós mesmos. Vou repetir. O Hitler falando. A minha inabalável aliança com a Itália causou mais benefícios aos nossos inimigos do que a nós mesmos. Por quê? Porque a Itália ela é um coadjuvante na Segunda Guerra Mundial. No fundo, o grande protagonista do lado da Alemanha é a própria Alemanha. A Itália, muitas vezes, ela vai se revelar mais um problema do que uma solução para a Alemanha. Porque a Itália não estava à altura de um confronto, de um conflito do tamanho da Segunda Guerra Mundial. Então, quando Mussolini resolve começar a atacar, ele não dá conta de conquistar a Grécia. Por aí já dá para medir que a Itália está de brincadeira. Pois vocês imaginem que o cara vai entrar numa guerra do tamanho da Segunda Guerra Mundial, com todo respeito à Grécia, mas ele não dá conta de conquistar a Grécia? Como é que ele vai conquistar a Inglaterra? Como é que ele vai conquistar a França? Se ele não dá conta de conquistar a Grécia. E adivinha quem tem que correr em socorro da Itália? Quem tem que correr em socorro é a Alemanha. Então isso acaba atrasando o grande objetivo da Alemanha, que é a invasão da União Soviética. Vamos lá. Olha o nosso mapinha. Certo? Bom, feito isso, conquistada a região balcânica, todo o norte do Mediterrâneo ou sul da Europa está sob controle da Alemanha, tá? Ou de seus aliados. Então, agora sim, a Alemanha está preparada para invadir a União Soviética. Maior invasão de todos os tempos. Mas isso já é uma outra história que eu não vou contar para vocês agora não, vou deixar para contar na próxima aula. Entenderam até aí? Galerinha? Tranquilo, professor. Tranquilo? Gostaram? Acharam interessante? Tranquilo, professor. Beleza, então. A minha internet tá lenta, viu? Mas eu acho que não cortou, não. Cortou a minha fala ou rodou bem? Rodou bem. Então tá beleza. Meus amiguinhos, então, vamos aqui na proposta de trabalho para a história dessa semana. A proposta de trabalho é vocês estudarem as páginas 22 a 27 da apostila 14
que é basicamente o que eu falei até agora, tá? Essencialmente o que foi falado aí. Tem aí como proposta de trabalho também vocês assistirem os 2 vídeos que estão lá no Moodle, a Blitzkrieg, ou Blitzkrieg devastando a Polônia, ou seja, a Guerra Relâmpago em ação e a França entrando na luta. E tem também a resolução dos exercícios da página 31, sendo que no exercício 2 apenas as letras A e B. E esses exercícios devem ser colocados lá no entrega de atividades até o dia 21. Até aí, alguma dúvida? Entenderam tudo que é para fazer? Sim. Beleza? Qualquer dúvidas ou qualquer dúvida, pode colocar lá no fórum. Todo dia eu entro no fórum, pelo menos 3 vezes por dia, e aí eu respondo o mais rapidamente possível. Belezura? Beleza, galerinha? Certo. Então tá bom. Beleza. Eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer uma retomada rápida de tudo que nós falamos hoje sobre a Segunda Guerra e entrar na invasão da União Soviética. Um grande abraço a todos, bom descanso aí nessa semana aí que vem pela frente, tá bom? Tchau. Falou. Abraço. Professor.